Olá, humanidade, tudo bem? No vídeo anterior que eu havia postado, eu estava contando a trajetória trágica do povo de Deus. A trajetória trágica da humanidade, podemos dizer assim, porque desde sua criação até a desobediência do Éden e toda a trajetória do povo de Deus, até o momento em que reconstruíram os muros de Jerusalém e reconstruíram o templo e começaram a viver novamente uma vida relapsa em relação às promessas de Deus para esse povo. Contamos toda essa trajetória de Abraão, Isaque, Jacó, o resgate do Egito, da escravidão, a conquista da terra prometida e, enfim, a desobediência desse povo na terra prometida, porque eles tinham uma promessa de que seriam muito abençoados se obedecessem aquilo que Deus havia instituído como leis para ele, como regra de vida para eles. E, sendo desobedientes, eles receberam um castigo que, na mesma promessa, Deus havia feito que, se fossem desobedientes, seriam castigados, seriam entregues aos seus inimigos e seria uma fase muito difícil para esse povo. E foi o que aconteceu. Mas, enfim, foram aprisionados, mas depois de um tempo conseguiram recomeçar, vamos dizer assim, reconstruindo os templos de Jerusalém, reconstruindo os muros, o templo e seguindo a sua vida. Mas ainda assim, era um povo contaminado pela idolatria, contaminada pela cultura de povos que não era o povo escolhido de Deus, dos seus inimigos, a mistura de tudo aquilo que Deus disse para que eles não fizessem, e eles fizeram, misturando esse povo com outros povos, e enfim, o pecado estava enraizado nesse povo, e aquela promessa de que esse povo seria bênção para o mundo todo já estava caindo por terra. Por causa da humanidade e não por causa de Deus. É importante entendermos isso, que toda essa tragédia que aconteceu com o povo de Israel foi por conta da humanidade e não por conta de Deus, porque os planos de Deus eram perfeitos para eles. Eles é que não foram obedientes, como sempre nós temos visto na história deste povo. Mas enfim, eu cheguei ao ponto de falar que Deus, olhando esse povo, não encontrou um justo, uma pessoa sequer, que fosse capaz de resgatar o coração desse povo, o coração do homem, de fazer com que esse povo tomasse o caminho certo para poder obter as bênçãos que Deus havia prometido. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, para que ele pudesse vir ao mundo e cumprir esse papel de resgatador, de transformador, de mostrar o caminho certo. Jesus nasceu humilde, nasceu numa manjedoura, nós conhecemos as histórias. Eu estou tentando sintetizar todo esse processo e não entrar em detalhes, porque eu acredito que você que está me ouvindo conhece muito bem essas histórias, o Natal, a manjedoura, a perseguição de Herodes, enfim. Mas o que eu quero dizer é que Deus nasceu humilde, Deus nasceu no mesmo status daquele povo do qual ele queria alcançar o coração. E Jesus viveu assim, humilde, caminhando entre o povo, sobre aquele povo sofredor que estava sendo oprimido pelo poder da época e até mesmo pelos seus próprios irmãos judeus, que descriminalizavam esse povo mais humilde, esse povo mais menos abastados, vamos dizer assim, né? Um povo carente. E Jesus veio exatamente para cuidar desse povo. Existem algumas passagens, e se eu não me engano, no Sermão do Monte, em que Deus fala dessa diferença e de como seria o caminho daqueles que são pobres e daqueles que são ricos. Deus veio para resgatar o coração do pobre, e aquele pobre que estava chorando, que era
para ter esperanças, porque um dia ia sorrir. Aquele pobre que passava necessidade, haveria um momento em que ele teria fartura. E nesse mesmo texto, Deus fala dos ricos, né? Ai dos ricos, porque eles já estão tendo o seu prêmio, né? Já estão tendo a sua vitória na sua abastança, na sua ignorância, e que teriam fartura agora, mas havia um momento que sofreriam escassez, que agora eles estavam por cima da carne seca, mas haveria um momento em que eles seriam submetidos a torturas, a um sofrimento eterno. Enfim, houve um momento também, aquela situação do jovem, em que o jovem conhecedor das leis, sabia como deveria agir diante das leis de Deus, e ele queria ser salvo, queria ser seguidor de Jesus. E então ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para que isso acontecesse. Então, diante da afirmação dele, do conhecimento de que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus pede para que ele, na sua riqueza, vendesse tudo que tinha, desse aos pobres para poder seguir a Jesus. E diante dessa afirmação, o coração dele não estava realmente na missão de Jesus, mas o coração dele estava amarrado por todas as circunstâncias que o cercava, que era a sua riqueza, o seu status, e não foi possível. E diante dessa história, Jesus diz que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estou dizendo tudo isso para afirmar que Jesus veio para os pobres, veio para os necessitados, para os aflitos. Ele veio para aliviar a carga daqueles que estavam carregando fardos pesados sobre a sua vida. Ele veio para dar esperança a um povo sofrido de que um futuro seria um futuro brilhante para eles. Jesus veio com essa missão. Jesus começou a pregar para os povos, pregar como seria esse reino. Jesus veio mostrar de várias formas, através de metáforas, através de histórias, através de contos verdadeiros, através da sua própria vida, e dizendo sempre sobre o reino, falando sempre sobre o reino de Deus, do qual um dia esse reino seria estabelecido, e aqueles que se enquadrassem nesse padrão do reino seriam salvos. Enfim, Jesus operou grandes milagres, fez mortos ressuscitarem, curou muitas enfermidades, para mostrar que o reino dele seria um reino de subsistência, um reino que seria mantido pelo poder que ele tinha em suas mãos, poder dado por Deus para que ele pudesse ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Enfim, Jesus mesmo declarou que ele seria perseguido, que ele seria morto, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Havia a perseguição do seu próprio povo, daqueles que se diziam senhores da lei, que eram senhores da lei, os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, que cuidavam das leis de Deus. E Jesus dizia da hipocrisia desse povo, porque eles conheciam a lei, mas não viviam realmente como a lei deveria funcionar na vida deles. Por fim, Jesus foi capturado, Jesus foi julgado como um criminoso, Jesus foi maltratado, foi morto como sendo o rei dos judeus. E mal sabiam eles que deram esse título para ele, que ele realmente era o rei desse povo e continuaria sendo eternamente. Mas antes de morrer, Jesus nos deu uma promessa muito importante. Jesus disse que um dia ele voltaria, e quando ele voltasse, o seu reino seria estabelecido, e aqueles que estivessem andando segundo tudo aquilo que ele nos ensinou, então estes seriam aceitos em seu reino, e reinariam com ele, e fariam parte desse reino eterno. E todos aqueles que não se subjugassem, que não aceitassem todos os termos desse reino, então seriam eliminados,
para uma condenação eterna. Eu tentei aqui sintetizar um pouco dessa trajetória da vinda de Jesus. É claro que existem muitos detalhes importantes que temos que falar a respeito disso. E é isso que eu pretendo fazer nos próximos vídeos, em alguns outros vídeos. Eu não quero manter uma rotina linear da história da Palavra de Deus, mas eu quero trazer mensagens que eu considero importantes para que nós, como humanidade, possamos entender o nosso papel, para que nós, como seres humanos, possamos entender como devemos nos comportar nesse mundo, para que possamos um dia herdar esse mundo e fazermos parte desse reino que Jesus, quando voltar, vai instituir, e tudo aqui será transformado. E só estarão firmes e de pé aqueles que entenderam o reinado que Cristo vem trazer sobre nós. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.